E há 3 anos, o país recebe uma das notícias mais tristes. Há 3 anos recebeu uma das notícias mais tristes do mundo do futebol. Você acompanhou, inclusive, até com um programa especial tivemos aqui na Record. O acidente com o avião da Chapecoense. E naquele voo estava o campista Bruno Rangel, uma das estrelas do clube. Desde aquela época, a família aguarda uma indenização pela morte do jogador. O sorriso largo era a marca registrada do atacante Bruno Rangel, jogador de Campos que teve a carreira interrompida aos 33 anos, em um trágico acidente com o avião que transportava o time da Chapecoense. Ficaram as boas lembranças, camisas e escudos que fizeram parte da história do menino humilde de Campos. O Bruno deixou um grande legado para a gente, era um irmão amigo, sabe? Apesar de ser o caçulinho, mas nos ensinou muita coisa também. E eu sempre falei para Bruno, teve uma vez que eu falei com ele que para ele sempre procurar ser um cara importante para as pessoas, antes de ser famoso, porque com certeza a fama, na época eu falei que a fama ia passar e realmente está passando, mas a importância permanece para sempre. Desde criança, Bruno, o caçula de 11 irmãos, sonhava em ser jogador de futebol profissional. Começou defendendo a camisa do Abadia, time da zona rural do município. Passou pelo Goitacás e Americano, até chegar à Chape, em 2011. O sucesso só veio aos 28 anos de idade, mas quis o destino que ele e outros 70 jogadores e integrantes da comissão técnica morressem no acidente aéreo. A equipe seguia de Chapecó, em Santa Catarina, para disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, na Colômbia. A tragédia aconteceu no final de novembro de 2016. Joelson conta que ficou quase 2 anos sem assistir jogo de futebol. A mãe do jogador também não resistiu e morreu 6 meses depois do filho. Para a gente parece que a coisa aconteceu agora recente, porque praticamente a toda hora a gente está lembrando, tudo que a gente pensa vem à mente e a gente fica, sabe, com um certo egoísmo que a gente pede ter perdão a Deus às vezes, porque tem hora que a gente fica questionando com o Senhor por que, né, que na sobrevivência daquelas pessoas, por que ele também não poderia estar incluído nesses 6 que sobreviveram. Mas ao mesmo tempo a gente vem entender que Deus tem um plano para todo mundo, não adianta a gente questionar as coisas de Deus. Na época do acidente, o atacante estava em negociações com Flamengo e Corinthians, os times com maiores torcidas do Brasil. Se fechasse um dos contratos, com o salário que iria ganhar, ajudaria ainda mais a família. O sonho dele era começar, né, já ajudar todo mundo, ajudar mesmo, porque ele já ajudava. Um estava precisando de uma coisa, ele chegava, ajudava, o outro precisava, ele ajudava. Quando a minha filha casou, ele deu uma grande ajuda, já mesmo não estando com um salário tão alto. E conversava, olha, nós estamos... Ele usava falar patamar, né? Nós estamos num patamar diferenciado já, graças a Deus, como pobre, ele já estava se considerando assim. E falava, o ano que vem, se Deus quiser, está tudo dando certo, a gente vai fazer uma contratação boa. E já estava também terminando a casinha dele lá. E aí já estava fazendo um projeto de ajudar, principalmente a minha mãe, porque, como eu falei com você, minha mãe estava acamada, ele tinha plano de fazer uma obra diferente para que tivesse mais acesso, sabe? Dar uma assistência maior à minha mãe, porque ela era assistida aí por um programa que o governo oferecia, mas ele tinha ideia de fazer um particular. Quase 3 anos se passaram e a família ainda não recebeu a indenização. O zagueiro Neto, um dos sobreviventes, comentou em sua rede social que familiares das vítimas estão em Londres para participar de um protesto e cobrar uma posição da seguradora do voo.
O dinheiro não vai trazer de volta a alegria do maior artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, mas pode ajudar esposa, filhos e irmãos a ter uma vida melhor. Valor nenhum e vai trazer a vida dele de volta. Só que, com certeza, hoje, na situação econômica, o país, não é só a gente, o país está vivendo uma situação difícil. E se conseguíssemos receber essa importância, seria de grande valor, porque quem está cuidando dessa parte é mais a minha cunhada, mas nós somos família, sabe? Eu acredito que estamos resolvendo essa parte. Ela disse que também ela quer realizar parte dos sonhos dele e de repente ajudaria nós financeiramente também. Bruno Rangel não era qualquer jogador. Ele é o principal nome da história da Chapecoense. A matéria da Dorlane mostra o jogador Neto pedindo em Londres, juntamente com mais 4 viúvas desses jogadores, inclusive a esposa do Bruno Rangel, sobre o valor que uma seguradora havia já prometido, não só prometido, mas como era lei, era norma, já a justiça já tinha direcionado e a empresa não fez. Por isso foram a Londres, onde é a sede da empresa, colocando cartaz e mostrando ao mundo, que todos conhecem desse acidente, esse motivo aí da Chapecoense, né, que também, inclusive, entrou com esse processo para que eles possam receber. O Bruno Rangel não estava legal na Chapecoense no ano que ele faleceu, já estava sendo utilizado, colocando no banco de reservas e tudo mais, mas isso aí era uma outra situação, ele tinha um destino certo, né? E a rua toda vivia aquele clima. Em relação a um dos irmãos, né, a família falando, poxa, a gente fica perguntando por que ele se foi. Eu lembro muito bem que no velório dele tinha a música com um trecho dizendo que se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, também é Deus. Isso aí são os desígnios. Agora, o que é do homem, isso tem que correr atrás, porque realmente são 3 anos já dessa tragédia.